Olá, boa noite, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós teremos a grande honra de receber a nossa queridíssima doutora Renata Giardini conosco, conversando sobre boquinhas na clínica psicopedagógica. Então, sejam todos bem-vindos. Então, as pessoas vão entrando aí aos poucos. Já já nós convidamos a doutora Renata Giardini para entrar aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Vocês podem ir colocando aí no chat de onde é que vocês são, qual a cidade, se são psicopedagogos, se estão se formando, estudantes. Estou vendo muitos colegas multiplicadoras aqui conosco também. Então, sejam todos bem-vindos para essa conversa com a doutora Renata Giardini. Nós faremos um bate-papo, uma conversa sobre boquinhas na clínica psicopedagógica. Olá! Santos, São Paulo. Vão colocando aí até onde nós estamos chegando, pegando vocês aí de quais as cidades, quais os estados. Psicopedagoga de São Paulo, Andréa. Olá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E vão convidando, tá bom? Então aproveitem, vão entrando e vão convidando os amigos, colegas de profissão, para estarmos aqui fazendo uma conversa bem interessante sobre a clínica psicopedagógica e qual o papel de boquinhas na clínica. Boa noite, Júnior, Escola Girassol de Valença aqui presente, meu colega Júnior. Boa noite a todos. Que nossa colega Karina, multiplicadora de boquinhas, do Estilida do estado de São Paulo, está aqui conosco. Cairu, nossa cidade, aqui vizinha, Alvorada do Sul. Então as pessoas estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Já estou vendo aqui várias pessoas que foram alunos dos últimos cursos que nós fizemos com boquinhas. Olá, Silvia, colega multiplicadora também. Seja bem-vinda, boa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos esperar a doutora Renata Giardini entrar, ela já está aqui a postos, como nos informou. E assim nós convidaremos a doutora Renata Giardini para estar aqui nessa conversa conosco, tá bom? Então, Alvorada do Sul, Paraíba, nós vamos ter pessoas aqui de toda a nossa região e fora, né, em todo o nosso país. A doutora Renata Giardini acabou de entrar, vou pedir aqui, autorizar a entrada dela. Seja muito bem-vinda. Vou esperar aqui a doutora Renata entrar. Olá, Renata. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Liliane? Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço imensamente por você de tão pronto nos aceitar o convite de estar aqui conosco nessa conversa assim, que comemora os 4.000 inscritos no nosso canal do Instagram. E, na verdade, assim, a partir do momento que eu chamei Renata Giardini, já muito mais do que 4.000 inscritos. Então, nós ficamos muito felizes e queremos agradecer muito a todos que estão nos acompanhando, todos que vêm aí nessa trajetória para nós realmente fazermos uma educação de qualidade, não é verdade, Renata? Essa é a nossa proposta. Com certeza, eu que agradeço. Eu já vi que tem bastante colegas multiplicadores aí. Muito obrigada pela presença. Mas eu também vi gente do Brasil inteirinho, né, Liliane? Seus seguidores, né? E fico muito honrada por esse convite. Fico muito feliz, né, que o nome do método das boquinhas possa trazer mais gente, gente interessada na educação, gente querendo aprender, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, essas incertezas, né? Então, vim com todo o coração aberto aqui para bater um papo informalmente, para responder perguntas, estou às ordens, ok? Ok, Renata. Então, assim, nós realmente, né, estamos muito felizes. Nesse momento, esse boquinha sempre foi tão necessário e importante, e agora, nesse momento, realmente está mostrando para que veio e como veio para ajudar realmente na revolução da educação. Eu sempre falo isso. Né? Boquinhas vêm para nos ajudar realmente na revolução da educação, não é?
Então, nesse bate-papo inicial, eu gostaria de falar uma coisa que muita gente não sabe, Renata. Eu acho que muitas pessoas conhecem você como fonoaudióloga, tá? Então, muitas pessoas não sabem que você é psicopedagoga também. Na Com verdade, Então, deixa eu até contar essa trajetória, né? Na verdade, eu sou fonoaudióloga há quase 40 anos. Eu sou da Unifesp, né? De 1981, né? A minha turma se formou, que foi o ano que a gente brigou, batalhou pela regulamentação da profissão, né? Então, foi no meu ano que nós conseguimos que a profissão fosse regulamentada pelo MEC e tal, né? Logo que eu me formei na fonoaudiologia, eu já fui morar fora do país. Então, eu morei na França há muitos anos, tive filhos na França, né? E trabalhava especificamente com a parte neurológica. Então, com pacientes sindrômicos, com pacientes afásicos, mesmo na França. Trabalhei em hospital neurológico, né? Bom, a jornada é grande, né? Acho que todo mundo conhece. Eu tive filhos na França, filhos que tiveram alterações, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava, né, com boquinhas na minha cabeça, pensando nas questões da alfabetização, da leitura escrita. O que eu sabia da leitura escrita era o que um patológico faz, uma criança com alteração clínica, né? Que era a minha, vamos dizer assim, a minha base, né? Só que eu não sabia nada da alfabetização mesmo, né? Como que uma criança, vamos dizer, uma criança típica aprende a ler e escrever, né? Então eu falei, bom, eu preciso estudar isso. Então, ou eu vou fazer pedagogia, né? Que naquela época não tinham cursos à distância, então, ou eu vou me dedicar a alguma coisa numa pós-graduação que eu possa ter essa habilitação, né? Junto com isso, eu estava já fazendo mestrado, né? Então, junto com o mestrado na Unicamp, eu fiz a psicopedagogia na Unicep, né, em São Carlos, né? Que é uma faculdade muito boa também, né? Então, quando a psicopedagogia entrou na minha clínica, eu entendi que a fonoaudiologia é a parceiraça da psicopedagogia, né? Porque eu necessitava desses conhecimentos pedagógicos para entender como que um professor pensa, como que é a vivência do dia a dia dele. Então, eu passei a ir às escolas com outro olhar, não o olhar clínico de quem vai lá mandar ele fazer alguma coisa, mas com o olhar de parceiro, né? Então, esse foi um dos grandes ganhos que a psicopedagogia clínica me deu, ok? ok, eu sempre falo, Renata, na verdade, quando nós ouvimos você falar, você tem assim, igual feeling de pedagoga. Então, você fala muito a linguagem do professor. Eu sou pedagoga, minha formação inicial é pedagogia. Então, assim, o pedagogo realmente tem uma fala de sala de aula, de experiência prática de sala de aula, e às vezes o clínico não tem essa visão. Né? E eu acredito, inclusive, que um fonoaudiólogo que faz fonoaudiologia e psicopedagogia, muitas vezes não tem esse olhar do chão de sala de aula como você tem. Né? Tanto que você criou um método que é totalmente aplicável não apenas na clínica, mas na sala de aula. Então, você fala uma linguagem muito pedagógica. Né? Então, isso realmente nos identifica. E estou falando nós no sentido de pedagogos, tá? Pedagogos que também são psicopedagogos, os professores em si, como isso identifica. Porque você fala a nossa linguagem. Então, não sei se você chegou a ter experiência de sala de aula sem ser de cursos em si. Mas você fala ou de aprendizado também, de ouvir muitos nos cursos que você ministrou. Mas você fala e tem uma experiência, tem uma sabedoria, né, de sala de aula. Isso faz toda a diferença na construção do método como um todo. Então, veja, para eu chegar onde eu cheguei, né, eu precisei vivenciar a sala de aula, não como professora, mas eu precisei fazer estágios, estar presente em muitas salas de aula, né, para saber por que eu falava uma coisa que comigo dava certo e com aquele professor lá não dava. Então, o professor falava assim para mim, com você dá certo porque você atende uma criança só.
Vai lá na minha sala para você ver. Tem 30, um pior que o outro. Um está querendo subir no lustre, o outro já está enfiando a mão na cara do coleguinha. Não, Boquinhas não funciona. Aí eu dizia, não, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que é a sua rotina da sala de aula. Então, eu fui levar Boquinhas dentro da sala de aula. E não foi em uma escola só, não. Foi em municípios inteirinhos. Municípios com escolas públicas, com escolas privadas, com escolas de nível A+, com escolas de periferia. Então, assim, eu fiz todo um trabalho de campo, inclusive, assim, o livro, por exemplo, da educação infantil, antes dele ser lançado, ele foi testado em um município inteirinho dentro da rede municipal. Então, nós estivemos nesse município em todas as salas de aula, vendo os entraves, aonde que esse professor travava. Então, eu fui perceber, né, a rotina, os vícios desse professor, né, não para criticá-lo, né, mas para ter elementos de como auxiliá-lo. Então, isso me trouxe para a clínica assim, uma abertura muito grande, porque a cada escola que eu ia falar, por exemplo, do fulaninho, aí a professora falava assim para mim, tá, o fulaninho eu já entendi, mas eu tenho um aluno assim, assado, que não era meu paciente. Aí, daqui a pouco, a hora que eu ia, não tinha só a minha professora que eu ia orientar, tinha ali 10 professores, cada um queria falar de um aluno, né? Então, criou-se uma credibilidade mesmo nessa parceria. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com Boquinhas, eu não conseguia mais, por exemplo, fazer um relatório fonoaudiológico. O meu relatório era fonopsicopedagógico. Por quê? Porque eu punha elementos, né, do dia a dia que o professor me passava. Né? E eu acho que eu enriqueci esse professor também com um olhar diferenciado, não um olhar clínico, mas um olhar de professor diferenciado. Tipo assim, responsável, eu tenho que trabalhar, eu não posso passar esse aluno e tipo assim, ufa, a bomba já passou, né? A professora do ano seguinte que se vire. Não, eu quero me responsabilizar por esse aluno, eu quero fazer ele aprender, porque a hora que ele passar de ano, vão falar, nossa, como esse cara melhorou na mão da fulana. Então, é isso que eu acho que, seja clínico, seja professor, seja psicopedagogo, quem for, né? Tem que se orgulhar de fazer o menino evoluir, porque essa é a nossa propaganda, né? São os bons resultados. Então, Liliane, só para eu concluir, né? Eu sempre procurei casos difíceis, alunos problema, porque foram eles que me deram os ensinamentos que eu sei, né? Uma criança que não tem dificuldade, né? Ela vai aprender, não sou eu, né? Agora, uma criança que não vai para frente, quando a gente consegue ajudá-la, é muito mais gratificante, né? Sim, com certeza. Esse também é o desafio que mais me apaixona na clínica psicopedagógica. Justamente conseguir alfabetizar, conseguir fazer com que evolua aqueles que não conseguem, estão ali, às vezes, anos, e fazer com que esse aluno ganhe autoestima, a autoconfiança, não é, Renata? Então, essa autoconfiança, para mim, que Boquinhas traz o fato de ser concreto, vamos falar um pouquinho agora, indo realmente para o nosso tema, que é na clínica psicopedagógica. Quando estamos na clínica, nós recebemos muitas vezes crianças que não acreditam mais nela mesma. Crianças que, quando você pede para ela escrever de forma espontânea, por exemplo, para poder nós avaliarmos qual o nível de leitura escrita que ela está, ela diz, mas eu não sei. E quando você pede, mas escreva do seu jeito, ela, mas como é? Eu não sei. Eu já me deparei com crianças que são tão travadas que elas, mas que letra que começa? Ela não consegue se colocar para escrita espontânea por conta da autoconfiança. Então, esse resgate da autoconfiança na clínica psicopedagógica, que é tão importante, Boquinhas traz isso de forma concreta, porque ela facilita para
aluno, com esse paciente, e ele ganha essa autoconfiança porque está conseguindo compreender. Até que, enfim, quando eu vejo as boquinhas, eu compreendo o que é que essa bendita alfabetização estava querendo, que até agora eu não conseguia. Não é verdade? Eu acho que essa tua fala é tão precisa, né? Porque, assim, essa autoconfiança que o menino ganha, né? Ela é extensível a quem está ensinando. Então, assim, eu escuto, né, os professores falando, né? Depois que eu comecei a trabalhar com boquinhas, eu acredito no meu trabalho. Por quê? Porque eu sei que o que eu estou fazendo, né, vai dar certo. Então, eu consigo ter mais autoridade, eu consigo ter mais autonomia e autoestima. Então, assim, o professor vem falar isso. O pai é a mesma coisa. O pai fala, nossa, eu achava que esse moleque não ia de jeito nenhum. Depois que eu vi esse negócio aí de boquinhas, eu vejo que é mais fácil do que eu estava enxergando. Então, eu estou vendo uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, resumidamente, essa autoestima que você está falando, né? Ela é meio que extensível a todo mundo que está dentro do processo. Que eu acho que esse lado é o do psicopedagogo. Porque o fonoaudiólogo tem um olhar de tudo que eu vejo, né, muito focado na patologia, no indivíduo, né, na boca, né, ou no cérebro, seja lá, né? O psicopedagogo não, ele já tem um olhar em toda a aprendizagem de uma maneira mais completa. No indivíduo, no cérebro, na boca, mas também na escola, no professor, na família, na sociedade. Então, eu vejo, eu tive escola, né? Depois de tudo isso, eu montei uma escola, eu tive diversos anos uma escola para de estudo de aprendizagem. Então, essa noção, né, da pedagogia, né, institucional mesmo, como funciona, né, como a gente lida com o amiguinho, né, a sala de aula, coisa que a clínica fonoaudiológica é muito limitada. Então, essa minha escola, eu lembro direitinho, né, ela era tão legal que os irmãos queriam estudar lá, que não tinham patologia, né? Então, assim, a gente teve que fazer o dia do irmão. Por quê? Porque o menino ia, ele gostava tanto, ele não queria faltar, a escola era o período integral, então a gente não só trabalhava com a leitura escrita, como trabalhava com a casa, era uma casa. Então o menino aprendia a arrumar o guarda-roupa, aprendia a fazer comida, aprendia a limpar o jardim, né? Então eles amavam, né? Então teve que ter o dia do irmão, né? Porque a gente criou uma situação pedagógica, né? Tão fluida, tão gostosa, tão com pouquíssimo estresse, né? Porque as crianças chegavam estressadíssimas. A única coisa que ela sabia falar é que ela era um fracasso, porque ela não sabia ler e escrever e todo mundo sabia, né? E a gente inverteu isso aí, né? Porque virou uma escola de prazer, de muita vivência. Foi muito legal esse período. Imagina. Você trouxe uma fala aí muito importante, é a questão da psicopedagogia institucional. Porque muitas vezes nós falamos muito na psicopedagogia clínica, né? Apesar de nossa fala hoje um pouquinho na clínica psicopedagógica, mas eu sinto muita falta dessa experiência de psicopedagogia institucional. Falo, assim, eu tive a experiência, mas as pessoas realmente olharem dessa forma preventiva sobre a psicopedagogia, de como o psicopedagogo pode atuar de forma preventiva para diminuir os processos de dificuldade de aprendizagem e também diminuir a gravidade dos transtornos que chegarão para nós na clínica. Então, esse trabalho preventivo ele é fundamental. E a psicopedagogia institucional faz isso muito bem. Mas, né, indo para a clínica, e aí, esse menino, então, chegou na clínica. E eu vou fazer uma pergunta para você, assim, que é uma pergunta... Peraí. Antes de você fazer a pergunta, deixa eu falar um pouquinho mais, né, da institucional, né? Você fala um ponto muito legal, que é a questão da prevenção, né? Eu, quando aprendi boquinhas, porque eu aprendi boquinhas, né? Não só criei, como eu refinei, como eu, vamos dizer assim, fiz germinar boquinhas, né? Crescer, dar filhotes, né? Então, eu entendi
que se a gente não trabalha na questão da estimulação, da prevenção, depois é muito mais complicado. Então, esse olhar, a psicopedagogia me deu. Não que a fonoaudiologia não trabalhe na prevenção, a fonoaudiologia trabalha sim, mas a fonoaudiologia trabalha muito mais na prevenção de um aleitamento materno, né, com hábitos vocais, né, mas em termos de leitura escrita, a fonoaudiologia pouco que trabalha na prevenção. Trabalha na prevenção de uma fala bem estruturada, acaba que a leitura escrita chega no consultório com o moleque já estourado. A dislexia, por exemplo, chega um moleque no 3º ano. Enquanto que se eu trabalhar preventivamente, eu posso atender esse menino preventivamente, tá? Numa fase que ele não cristalizou a patologia ainda, mas que eu estou trabalhando com alto risco de ter a patologia, né? Então, isso é muito bom, porque me dá condições desse menino passar pela aquisição da leitura escrita, mesmo sendo disléxico, né? De maneira mais leve. E foi isso que a psicopedagogia cristalizou na prevenção da fonoaudiologia na minha cabeça, né? Sim, sim. E eu lembro assim, eu nunca falei isso diretamente para você, vou falar agora, de algo que eu sempre pontuo isso, inclusive nos cursos. Quanto você me chamou a atenção, quando eu estava ainda na formação de multiplicadora, quanto eu trazia para você de casos graves de dislexia, que não precisaria estar naquele nível de gravidade se tivesse sido feito um bom trabalho de pré-requisitos, de preparação para que aquele indivíduo não chegasse em uma dislexia no 3º, 4º ano, no nível de gravidade tão grave como você via nos meus relatórios, né, nesse processo de supervisão de atendimento com crianças disléxicas. Então, isso, para mim, foi um grande aprendizado. Eu acho legal, assim, eu vejo uma fala que muito fonoaudiólogo, né, critica o meu trabalho, dizendo que eu estou esvaziando o consultório, né, que eu estou dando elementos de aprendizagem para uma criança que ela não vai vir para o consultório porque ela está aprendendo boquinhas na escola, né? Na minha opinião, esta é uma visão muito limitada, né? Porque, assim, o lugar de aprendizagem de uma criança é na escola, não é na clínica, é no lar, é na vida. Este é o lugar de aprendizagem. Para a clínica, tem que ir a criança que não está tendo sucesso, a criança que está fugindo do esperado. Só que, infelizmente, o que chega na clínica, muitas vezes, é uma coisa por problemas metodológicos, que não deveria estar na clínica, né? Então, assim, o lugar dessa criança é na escola. Então, o profissional clínico tem que ir à escola, contribuir preventivamente com esse professor, porque quando ele trabalha numa escola, ele está ensinando, dividindo conhecimentos no âmbito pedagógico. Ninguém está ensinando fonoaudiologia para um professor, não é isso que eu estou falando, né? Mas quando ele trabalha com um professor, ele está atingindo 30, 40 crianças. Então, é exatamente isso que a gente vem fazendo no Brasil, né? A gente está hoje com mais de 1 milhão de crianças assistidas por boquinhas que não são patológicas. Isso significa que esse fonoaudiólogo está empregado. Por quê? Porque quando ele está na escola, ele está trabalhando, né? Ele não está indo lá de graça. Eu vou dar uma palestra na escola, uma orientação, eu não estou indo lá porque eu sou legal. Não, eu estou trabalhando. Então, esta ponte que nós abrimos, essa porta, né, da fonoaudiologia clínica, ir para a escola como fonoaudiólogo institucional, como fonoaudiólogo dentro da escola, não é para fazer clínica dentro da escola, e sim para fazer parceria.
Então, quando eu falava disso, nem existia fonoaudiologia educacional, né? Imagina, isso aí não existia. Isso aí veio muito tempo depois, né? E ainda tem gente que não entende, acha que essa fonoaudiologia educacional é fazer clínica dentro da escola, né? Então... Como muitas vezes ainda se confunde com a psicopedagogia institucional, não é verdade? E assim, sim, eu quero falar ao pessoal que está nos acompanhando, a gente está tendo muito retorno aqui, muitas pessoas parabenizando, falando que está muito bom. E pedir ao pessoal, se quiserem colocar as perguntas, podem colocar as perguntas aí, que nós estamos aqui disponíveis para estar fazendo esse bate-papo também com as pessoas que estão nos acompanhando. Não é verdade, Renata? E aí a pergunta que eu ia te fazer, né, naquela hora, assim, então, mas aí nós falamos um pouco sobre esse antes da clínica, né? Boquinhas, muitas pessoas pensam que Boquinhas é só alfabetização, como se só, já não é pouco, né? Mas Boquinhas são muito pré-requisito para a alfabetização. Então os pré-requisitos que a Renata trouxe é muito trabalhado no método das Boquinhas. E Boquinhas também é pós-alfabetização, pós-alfabético, com todo o processo de alfabetização com dificuldades ortográficas, e aí vem produção de texto, vem interpretação de texto, vendo que o processo de alfabetização ele é muito mais do que a alfabetização, vamos dizer, aquele momento cristalizado de aprender a decodificar e codificar. Não é verdade, Renata? E aí, então, esse paciente, chegou na clínica. Ok? Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Estou aqui com os nossos cartazezinhos de Boquinhas aqui. Então, a pergunta que eu queria te falar é a seguinte: aí, como é que essas bocas, quando o paciente chega com baixa autoconfiança, ele já não confia em si, ele acha que ele nunca mais vai aprender a ler e escrever. Muitas vezes esse paciente pode realmente, nesse caso, eu estou falando de um paciente com dislexia, um paciente com patologia. Então, como é que Boquinhas pode ser hoje aliado ao psicopedagogo que está nos ouvindo aqui agora, ou estudante de psicopedagogia, para ajudar a transformar essa realidade dessa criança, dessa pessoa, que não é só criança, né? Boquinhas também pode ser aplicado para adolescentes e adultos, disléxico. E aí, o que é que você nos responderia? Então, deixa eu pegar o começo da tua fala, né? Então, eu vejo assim, eu comecei, né, com a alfabetização, porque é o que eu queria com os meus filhos, né? E eu fui entendendo de alfabetização. E quanto mais eu entendia da alfabetização, mais eu via que os pré-requisitos, né, que vêm antes da alfabetização, estavam perdidos. Foi aí que eu me dediquei, né, a produzir material para antes da alfabetização, para a educação infantil. Inclusive, né, nós estamos fazendo os novos livros que vão sair daqui a pouco, né? Então, isto foi uma coisa que eu me dediquei bastante. A alfabetização, eu produzi muito material, né? Todo mundo sabe aí um monte de material. E eu não canso de falar para vocês e para o Brasil todo, né, que com Boquinhas nós já demos conta da alfabetização, né? Então, assim, eu acho que a gente não precisa mais se dedicar. Por quê? Porque a gente já plantou muitas sementes, né? Eu digo assim, que o Brasil já conhece a alfabetização Boquinhas e não vai abrir mão dela, né? Só que Boquinhas sabe muito mais, né? Renata Giardini tem condições de contribuir muito mais. Por quê? Porque eu estudei muito mais, porque eu tenho recursos. Então, assim, a alfabetização, para mim, era só o primeiro passo, né? Por que eu quero alfabetizar? Eu quero alfabetizar para o indivíduo se comunicar através da leitura escrita, com produção de textos, com interpretação de textos, com criação, né, de toda a questão dos gêneros textuais, né? Então, eu comecei a enveredar para esse lado, atendendo os disléxicos, não mais que trocavam só T por B, T por D, aquele início do processo de decodificação e codificação, mas sim, lá na frente, com o cara que ia fazer um vestibular, que precisava interpretar um texto, com um cara que tinha que ler muito, ou que ia para a igreja e tinha que ler lá na frente e tropeçava na leitura. Por quê? Porque lia mal, tinha vergonha. O cara que queria fazer uma profissão, por exemplo, jornalismo, mas tinha vergonha, porque escrevia errado. Então, ele ia fazer alguma coisa da matemática, por exemplo. Então, eu falei, não, vamos, né, pegar este público, né? Nós produzimos muito material, como o mapa de ideias, né, como
jogos, né, mais avançados para esse público. Então, um dos meus desafios hoje é aprofundar isso, fazer cursos para velocidade de leitura, fazer cursos para proficiência leitora. Porque, assim, é uma vergonha a gente ter um país onde o professor escreve errado, onde um ministro escreve errado, né? Então, todos os dias, né, eu recebo e-mails de gente querendo pedir as coisas, e a maioria são educadores, com erros grosseiros de português. Não podia ser assim, não podia. Aí, não é porque eu sou das antigas, não. Não, a língua portuguesa não pode ser assassinada, né? A língua portuguesa é lindíssima. E não é difícil de aprender. Então, um disléxico tem potencial para aprender a ler e escrever sem erros. Então, Boquinhas tem exercícios específicos para cada tipo de problema. Tá? Se ele lê mal, se ele silaba, se ele pula linhas quando lê, se ele lê a mesma palavra 2 vezes, se ele lê uma coisa que não está escrito, para cada dificuldade dessas, Boquinhas tem o exercício certo. Então, é para isso que a gente discute. Você fala da clínica. Eu tenho um livro clínico, que é o livro Caderno de Exercícios. Ele é dividido em capítulos para cada tipo de erro. Então, ele não é só para disléxico. Para disléxico, ele é uma benção, né? Mas ele é para todo mundo que tem problemas com a leitura escrita, que já se alfabetizou. Não precisa fazer A, E, I, O, U, né? É para o cara que chega no consultório e eu vou falar para ele qual é a sua queixa. Eu quero saber qual é a sua queixa, o que está te pegando. Então, eu vou ouvir esse cara primeiro, antes de ter um planejamento do que eu vou trabalhar com ele. Então, eu já trabalhei com adultos, eu já trabalhei com neurologistas de monte. Entende? Neurologista, disléxico, TDAH. Então, essa é a realidade clínica. Você trabalhar na demanda, escutar atentamente o que está pegando para esse cara ter chegado até você, ok? Essa questão da escuta é tão importante, eu sempre reforço muito, e que na psicopedagogia, assim, o olhar psicopedagógico, a escuta psicopedagógica, que ouve e que enxerga muito além do que a pessoa está falando, a questão da comunicação, essa semana mesmo eu falei sobre isso, sobre a comunicação do uso excessivo da borracha, e Boquinhas, nós buscamos não usar borracha, porque a pessoa tem a boca para pensar antes de escrever. Então, o uso excessivo de borracha, aquela criança que já, né, mesmo quando ela pode estar escrevendo correto, ela já acha que não está escrevendo, justamente voltando a essa questão da autoconfiança, da autoestima, não é verdade? Uma pessoa fez uma pergunta aqui, Renata, sobre a apraxia. Então, como o Boquinhas pode ajudar na clínica com a apraxia? Então, a apraxia é uma patologia relativamente nova, né? Por que eu estou falando isso? Porque na minha época, né, de escola, né, a apraxia não tinha como temos hoje, sem um quadro que a desencadeia, isto é, a apraxia como sintoma de uma paralisia cerebral, de uma síndrome, etc., né? Hoje nós temos quadros de crianças apráxicas, e se você está nos ouvindo e você não sabe o que é isso, a apraxia é uma patologia onde o indivíduo tem dificuldade de articular as palavras enquanto elas estão sendo pronunciadas. A sequência dessa, por exemplo, o cara é capaz de falar o som do K, e ele é capaz de falar o som do A, mas ele não é capaz de falar K. Ele faz A, por exemplo, tá? Então, a apraxia tem muita dificuldade nessa questão da melodia da fala, né? De fazer uma coisa emendar na outra, as coarticulações que a gente diz, né? Então, é uma patologia essencialmente de fala, onde quem trabalha com isso é o fonoaudiólogo, tá? Então, o profissional especialista nisso é o fonoaudiólogo, tá? E existem métodos
específicos para se trabalhar isso, porque às vezes eu posso ter uma gravidade do quadro onde o indivíduo ele é não verbal, ele não consegue vir a pronunciar, ou ele é um quadro mais leve, né? Boquinhas, pelo fato de trabalhar com a articulação, né, com a área do pré-frontal, né, do cérebro, que mexe com essas articulações, com a área de Broca, né? Então, facilita muito, porque eu mexo com o concreto. Então, eu mostro para esse indivíduo, né, esse K. Então, ele está enxergando a minha boca, ó, K, né? Então, ele está vendo isso através de uma imagem estática. Então, isso facilita muito para ele se organizar mentalmente, neurofuncionalmente e compreender o que ele tem que fazer com os articuladores dele para pronunciar a fala, tá? Porém, não é tão simples assim. Então, vamos lá. Boquinhas não foi feito para os apráxicos, porém, né, Boquinhas ajuda os apráxicos pelo fato de ser concreto, pelo fato de facilitar esta articulação. Então, eu diria que é um efeito colateral de Boquinhas que é muito benéfico para os apráxicos, tá? Porém, um apráxico, muitas vezes, vai necessitar de metodologias que usem comunicação alternativa, que usem gestos, né, que usem outras coisas. Né? Nós temos uma ex-multiplicadora, a Claudiane, que desenvolveu o Plus Hand, que é uma metodologia específica para fala de indivíduos com alterações, como os apráxicos, né? Eu tenho um monte de outros trabalhos, né, nacionais e internacionais, de renome muito bons, né? Então, Boquinhas é para apraxia? Não, Boquinhas não é para trabalho de oralidade, Boquinhas é para leitura escrita. Porém, dá uma ajuda muito grande para essas crianças. Sim. Quando você falou um pouco atrás, você falou algo assim, que o Boquinha se torna fácil para o aluno aprender, saindo um pouco da apraxia, ainda na dislexia, porque Boquinha se torna assim, é fácil, Boquinha explica, tá? Como muitas vezes assim, você fala assim, porque é fácil, como você falou que a língua portuguesa é fácil. Eu descobri que a língua portuguesa é fácil quando eu fui estudar Boquinha. Porque você deu respostas, o método dá respostas para questões que nós achávamos que era de ordem ortográfica, de regras, como o caso do M e do N, que na verdade Boquinhas faz com que, assim, se nós adultos falamos, era só isso, eu não sabia, quanto mais uma criança. Como, por exemplo, eu tenho filhos disléxicos e minha filha, como ela tem dificuldade entre a troca do M e do N, tá? Você quer nos explicar um pouquinho, assim, que eu acho que quando a gente fala um toque de Boquinhas, essa questão do pessoal, para eles entenderem como Boquinhas faz com que a língua portuguesa se torne fácil de ser aprendida? Então, legal você estar falando, né? Como eu dei cursos no Brasil inteirinho, né? Eu conheço cada buraquinho, né? Então, assim, eu estou me lembrando de um município aí, né? Que tinha a secretária de educação nos auxiliando, né? E quando eu ensinei o M e o N, né? Eu lembro, assim, que houve uma comoção na sala de aula. Tinham mais de 100 alunos, né? E houve um silêncio, assim, né? Que eu fiquei um pouco constrangida, né? Tipo assim, vocês não estão entendendo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, assim, porque, né? Fala para mim, né, se tá tudo legal. Eu lembro que essa secretária da educação, uma mulher, nossa, elegantésima, eu lembro, né? Uma senhora já, ela era mais velha que eu. Ela levantou, ela virou e falou assim, isso é uma vergonha, né? Eu falei, nossa, agora a mulher vai me xingar, né? Eu falei, mas por que uma vergonha? Ela virou e falou, eu tenho 40 anos de magistério e eu acreditei numa mentira. Isso é chocante, eu ter 40 anos de magistério e eu nunca ter pensado nisso. Isso é show de bola, né? Por quê? Porque ela entendeu. Então, vamos lá, vamos explicar o que eu estou falando, né? A gente aprende na escola, né? E ainda em muitos livros está escrito isso, né?
que eu tenho que usar o M na frente do P e do B, porque é uma regra ortográfica. Está escrito isso em muitos livros, né? Só que não é bem assim, né? Não se trata de uma regra ortográfica, né? E sim de uma ocorrência articulatória. E quando eu desenvolvi roupinhas, eu tive brigas homéricas com linguistas mesmo, né? Porque eu lembro o João Batista, que de Araraquara, o João falava para mim, você não pode escrever isso. Na literatura não existe isso. Eu falava, mas é isso, e eu vou escrever isso. E eu vou dar nome e sobrenome. E o nome disso aqui chama Renata Jardim. Então, hoje, em muitos livros está escrito que eu uso M na frente do P e do B por uma ocorrência articulatória, mas ninguém cita Renata Jardim, né? Mas pelo menos já está ensinando. Então vamos lá entender o que eu estou falando, tá? Quando eu falo, por exemplo, uma palavra, eu vou falar tempo, tá? Então, olha na minha boca, ó, tempo, né? Então, o que eu estou fazendo? Ó, tempo. Tá vendo que eu fechei os lábios, tá? Então, eu fechei os lábios porque a letra P, que fecha o lábio, ó. Quando eu faço P, fecha os lábios, tá? Isso. Pede a letra M, que a letra M também fecha os lábios. Olha lá, ó. Então, eu uso esse M antes do P, porque uma coisa casa com a outra. Tá? Porque se eu pusesse o N aí, então vamos pronunciar o N. Olha lá, ó. Tá aberto, ó. Tá? Eu vou chocar com a articulação. Então eu vou falar tempo. Tempo. Como é que eu digo tempo? Fica difícil de pronunciar isso. Então a língua portuguesa facilita esta pronúncia, fazendo coarticulações que se casam. Então, eu vou dizer ombro. Olha lá, fechei, tá vendo? Porque o B também fecha a boca. Olha lá. B, B. E aí, eu vou olhar em todo o nosso quadro, né? De bocas, né? E eu vou ver que as 3 únicas letras que fecham os lábios são o P, o D e o M, que são as bilabiais. Né? Então, se tem fonoaudiólogo nos ouvindo, que são as bilabiais. Então, é por isso que eu ponho o B na frente, que eu ponho o M antes do P e do B. Todas as outras bocas não fecham os lábios. Então, eu faço D, eu faço todas as outras, né? Etc. Tá? Então, essas outras letras usam o N, que o N não fecha. Então, por exemplo, eu vou falar cansar. Cansar. Tá vendo? Não fechei. Eu vou falar, ó, tentar. Tentar. Não fechou. Se eu puser o M aí, ó, cansar. Cansar. Como que eu vou falar cansar? Não dá. Como que eu vou falar tentar? Tentar. Não dá. Então, o N vai na frente de todas as outras letras, porque não fecha os lábios. Então, é uma ocorrência articulatória. Então, eu não tenho que decorar regra nenhuma, basta eu olhar na minha boca. Então, eu vou escrever a palavra entrar. Ó, entrar. Entrar. Ah, não fechou. Então, é N. E por que 2 dedos? Ó, 2 dedos, porque tem 2 pernas da letra N, mas está sinalizando, ó, o lábio de cima, o lábio de baixo e a abertura lá. Tá? Por que 3 dedos no M? Ó, porque está mostrando o lábio de cima, o lábio de baixo, e esse dedo do meio, ó, mostra o selamento.
Então é isso que Boquinhas ensina, né? Sinta a sua boca, tenha consciência da sua boca e você saberá que letra você vai escrever, tá? Então, acabaram-se as trocas de M antes de P e B. Eu não preciso decorar musiquinha, eu não preciso falar historinha da mamãe foi passear com o papai e o bebê, o peixinho no mar com a baleia, aquelas coisaradas que a gente inventa, né? Porque basta eu olhar na boca. Então, é isso que Boquinhas ensina. Muitas pessoas colocaram assim, fica uma delícia aprender. Então, imagine se para nós adultos fica uma delícia ensinar também, né? Então, nós nos divertimos a ensinar. Então, Boquinhas é muito concreto e é muito lúdico. Então, a ludicidade vai estar sempre presente, né? Então, assim, nós podemos alfabetizar em qualquer lugar, com qualquer ferramenta, porque, como você fala, nós temos uma boca e todo o processo de leitura, ela acontece aqui dentro. É consciência, acontece no cérebro. Eu não preciso estar munido de um lápis e uma borracha para aprender a ler e escrever. E ler o mundo, né, Renata? Aprender a ler o mundo, né? Também. Aprender a ler o mundo. Deixa eu só finalizar esse M. Muitas pessoas me falam, mas e no final da palavra? Né? Aí sim se trata. Já estamos faltando só 15 minutinhos. E no final da palavra, aí sim se trata de uma regra ortográfica. A língua portuguesa, no fim da palavra, coloca M. Algumas exceções, existem pouquíssimas palavras que é N no final. Mas, via de regra, mais de 99% das palavras é M. Aí sim, tá? Eu não preciso falar também. Ninguém faz isso, a gente fala também. A gente fala com N no final, né? Cantam, né? A gente não fala cantam, né? Mas, então, no final, é regra ortográfica. Então, o que é regra, eu tenho que decorar. Boquinhas não ajuda, né? Eu tenho que decorar. Mas, o que não é regra, Boquinhas ó, ajuda muito, ok? Sendo que o que seria a regra, na verdade, são poucas coisas, né? Então, para muitas pessoas, você deu o exemplo do M, do N, mas, assim, na verdade, para todas essas ocorrências de dificuldades ortográficas, Boquinhas busca uma solução, né? Não cabe aqui nós falarmos, mas, por exemplo, quando você falou em amo, de também, do M no final, aí a gente já vai pensar no amo com tio, amo com M, que tudo isso Boquinhas explica de uma forma lúdica e concreta como realmente resolver esse problema para a criança e para uma criança neurotípica e também para uma criança com alguma deficiência, alguma dificuldade, algum transtorno, porque Boquinhas é extremamente inclusivo, na verdade, Renata. Ela é útil para crianças neurotípicas, crianças com dificuldades, crianças com transtornos, crianças com deficiências, não é verdade? Deixa eu comentar sobre os autistas, né? Que são as crianças hoje que estão mais em evidência numa clínica, né? Então, é a patologia uma das mais estudadas hoje, né? Enquanto foi dislexia, depois foi TDAH, né? Hoje a gente estuda muito o TEA, né? O transtorno do espectro do autismo, né? Então, eu percebo claramente por que Boquinhas ajuda muito os TEAs, né? Pelo fato de ser uma metodologia estruturada, né? Então, nós trabalhamos com uma coisa que é assim, né? É concreto. Então, isso que eu falei de uma boca é muito palpável para um autista entender. Ele não tem que ficar imaginando coisas, ele não tem que ficar intuindo coisas. É pão, pão, queijo, queijo. Que é a língua que o autista fala, né? Então, olha lá, a boca e pronto, ele já sabe a resposta, né? Então, esse visual que Boquinhas tem de se enxergar essa boca, né? Ajuda muito essas crianças, né? Porque não tem desdobramentos, né? É aquilo e pronto, acabou. Então, eu digo que Boquinhas descomplica. E para a aprendizagem infantil, essa descomplicação é muito bem-vinda. Então, com o advento do construtivismo, né, a escola, em vez de entender o enriquecimento que o construtivismo traria, né, muitos professores complicaram a situação, né? Então, esse complicar na cabeça de uma criança pequena perdeu-se.
né? Então, eu penso que Boquinhas veio limpar as aparas, entendeu? O que é, né, em termos de construção do saber, é fantástico. Boquinhas é construtivista, né? Mas a alfabetização é uma coisa relativamente simples. Tem começo, meio e fim, né? Então, assim, eu posso prever, porque ela faz parte do cérebro. Então, eu posso acompanhar a evolução que a criança está e saber em quanto tempo ele vai se alfabetizar. Né? Então, eu vejo a escola fala assim, vamos trabalhando. Às vezes o clínico mesmo fala, nós não podemos prever. Mentira! A alfabetização é totalmente previsível, né? O disléxico é previsível a evolução dele. Basta eu trabalhar com a ferramenta certa, né? Isso. E assim, o pessoal está perguntando sobre próximas lives. Eu já quero falar que no @Método das Boquinhas oficial, né, nossos colegas multiplicadores estarão fazendo lives, na verdade, Renata, às quartas-feiras. Então, as pessoas podem, que não estão seguindo ainda, corre para seguir o Método das Boquinhas oficial, e teremos live às quartas-feiras. Isso. Hoje já nem chama mais oficial, chama Método das Boquinhas. A maioria nas quartas, né? A gente tem eu tenho feito lives grandes, né? Pelo YouTube, né? Onde a gente faz por inscrição gratuita, ok? A próxima vai ser no dia 1º de julho, onde eu vou mostrar o livro novo, o Manual de Sondagens, tá? Que a gente está lançando, né? Então, vai ter essa promoção do livro novo, que tem 4 coautoras, a Andréa Liliane, a Andréa Bebê, a Karina e a Patrícia, todas multiplicadoras, né? Então, eu vou mostrar, né? Eu e elas, né? Vamos mostrar esse livro no dia 1º de julho, tá? Então, depois olha lá no nosso Instagram, no nosso site, você vai ver a inscrição para essa live gratuita, tá? Na sequência, nós vamos ter outra live com o pessoal de Minas explicando a BNCC, porque todas as sondagens foram pautadas na Base Comum Nacional Comum Curricular, né? Para educação infantil e para o ensino fundamental, anos iniciais. Então, são 7 sondagens, 2 para a educação infantil e do 1º ao 5º ano, né? Então, a sequência de lives, Viviane, está sendo grande. No Instagram de Boquinhas, sempre tem um multiplicador falando. A Viviane falou nessa quarta-feira, né? Então, a ideia é que a gente tenha oportunidade das pessoas perguntarem, né? Não só ouvir a gente falar, mas fazer perguntas, né? Para que a gente ofereça aí um atendimento diferenciado. Porque não basta só plantar sementes, né? Tem que ser responsável por essas sementes, né? Aqui no meu Instagram, as pessoas podem acompanhar também, porque eu estou sempre postando as lives, tudo que está acontecendo de Boquinhas, os cursos também. Nós temos também o Boquinhas Norte-Nordeste, que é o outro Instagram oficial de Boquinhas, que nós coordenamos. E também nós estamos também sempre chamando a atenção e divulgando lives, cursos que as pessoas devem também seguir, para poder realmente acompanhar tudo que Boquinhas está fazendo, que não é pouca coisa não, né, Renata? Essa pandemia nós temos trabalhado bastante, graças a Deus, fazendo com que a alfabetização ganhe outros rumos no nosso país, não é verdade? Então, Liliane, pessoal, para quem não sabe, é a Liliane que inaugurou o nosso curso de famílias, né? Então, a gente está com o curso de Boquinhas para as famílias, né? Que é exatamente um curso mais light, mais superficial em termos técnicos, mais prático, tá? Para o pai aplicar com a criança, para ele poder acompanhar essa aprendizagem. A Liliane, né, foi a primeira pioneira aí, tá? Então, está continuando no grupo de WhatsApp com esses alunos. O próximo curso está na plataforma, entra lá, cursos.metododasboquinhas.com.br e você vê todos os cursos que a gente está ministrando aí. E nas várias áreas, né? Desenvolvimento infantil, inclusão, famílias, alfabetização, né? Então, assim, é um leque de possibilidades para aprender e fazer realmente a diferença na nossa educação. Nosso tempo está chegando ao fim, é tanta coisa que a gente quer falar, mas quando a gente vê o tempo aqui, falta só 5 minutos para concluir. Então, as pessoas estão perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, eu pretendo disponibilizar gravado.
tá bom? Eu vou colocar, informo via post, tudo direitinho como é que vai ficar, mas nós pretendemos sim deixar gravada a live e agradecer a todos que aqui estiveram, agradecer muito, muitas pessoas, Renato, estão falando que gostaram demais, que estão maravilhadas. Boquinhas é isso, gente. Quando eu falo que Boquinhas é para revolucionar, então eu sempre falo, porque é isso que eu penso, é isso que eu sinto. Boquinhas faz meus olhos brilharem, porque é tudo que, eu sempre falo assim, é tudo que eu sempre desejei para a alfabetização e eu vi que existia em Boquinhas. Então, você sabe que eu sou super sua fã mesmo, porque você realmente é um nome que veio modificar a educação da nossa realidade brasileira. Então, eu agradeço muito, eu sempre falo que é uma grande honra estar na sua equipe, trabalhar com você e aprender tanto com você, com tanta coisa que você nos ensina diariamente. Okay? Então, eu gostaria de pedir a você sua mensagem final para o grupo, que nós já vamos encerrar. Eu é que agradeço o convite, Liliane. É uma honra muito grande nós termos você com tanta competência, com tantas aprendizagens a partilhar conosco, né? Não só na Bahia, no seu estado e no Nordeste, mas no Brasil todo. Então é uma honra muito grande tê-la conosco, abrilhantando Boquinhas. A Liliane é coautora de jogos, espero que a gente faça mais materiais juntos, né? Então, assim, foi um prazer estar aqui hoje, passou rapidíssimo, né? Foi muito legal, tá? Muito obrigada pelo convite e beijo para todo mundo que esteve aqui conosco. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada também a todos os colegas multiplicadores que estão presentes, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo, tchau.